5 planos que são chaves para a nossa vida em 2018. Eu falei sobre o poder da palavra de Deus, e falei sobre a oração, falei sobre o jejum, falei sobre o evangelismo, e falei sobre perdão. Amém? Quinta-feira nós esmiuçamos a fala da palavra, do valor de ler a Bíblia Sagrada. E eu estou muito feliz porque eu vi um burburinho, alguns irmãos tentando colocar em prática o que ouviram quinta-feira. Nós falamos aqui sobre você ler muito a Bíblia, meditar na Bíblia, você usar áudios que estão disponíveis na internet para ouvir e lendo ao mesmo tempo. Se não puder ir lendo, pelo menos ouvir e saturar a tua alma pelas informações da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você continuar firme, ouvindo, lendo, ouvindo, meditando, a fé chegará a um nível em que você olhará para as coisas como águia, de cima para baixo. Assim como Davi, que se colocou diante do gigante Golias, enquanto 40.000 soldados enxergavam Golias, uma grande adversidade, um grande desafio, Davi olha para Golias e vê nele uma grande oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Embora ele vê um soldado ali amedrontando todo mundo, Davi tinha uma fé que o fazia enxergar Deus maior do que o gigante Golias. Às vezes o nosso problema fica maior do que Deus na nossa vida, e a gente lamenta por causa do problema e não consegue glorificar Deus, que tem poder para resolver o problema. Lembra da frase: não diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga para o problema que você tem um grande. Como é que esse Deus vai crescer na nossa vida? À medida que formos lendo a palavra, meditando na palavra, ouvindo a palavra, investindo tempo para conhecer Deus por meio da palavra. E eu disse aqui que quando nós oramos, buscamos a Deus, mas quando lemos a Bíblia, é Deus nos buscando. Deixa Deus te encontrar em 2018. Balança quem está do seu lado e diga: deixa Deus te encontrar nesse ano, e que Ele possa nos encontrar no lugar certo. Amém? Que Deus nos encontre na igreja, que Deus nos encontre neste ano no lugar secreto, que Deus nos encontre debaixo de uma árvore lendo a palavra, que Deus nos encontre fazendo a coisa certa. E que coisa certa seria? Colocando em prática a palavra de Deus. Aleluia! Amém? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós sentimos Deus nos chamando. Todo grande chamado de Deus na vida da pessoa começa com Deus falando com ele. Então comece a ler a Bíblia mais do que você lia. Quando você lê a Bíblia, há uma substituição de natureza. A natureza de Deus começa a entrar dentro de você, e a sua natureza começa a perder força. Daqui a pouco você sente igual Paulo, Lá maior, aí Mi maior, Sol sustenido, Fá sustenido, não, aí Ré. Aí você vai se sentir igual Paulo, assim, ó. Já estou crucificado. Não é não. Não. É isso mesmo. Já estou crucificado com Cristo. Com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim.
coração. Isso acontece pela leitura da Bíblia. Daqui a pouco você começa a perceber que, embora você ainda continue murmurando ou caindo naquele pecado, você já não tem o mesmo sabor que tinha antes. E daqui a pouco você começa a ter nojo daquilo que você fazia que desagradava o coração de Deus. E você percebe que não necessita mais colocar uma força natural para vencer aquilo. Algo está brotando de dentro para fora. Por quê? Porque Jesus é santo. Diga comigo, Jesus é santo. Então, se Jesus está dentro de mim, eu só vou ter prazer naquilo que é santo. Não terei mais prazer naquilo que é impuro. Posso ouvir amém? E quando você der aquela vacilada que pecar, você vai sentir calafrio na alma. Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Aí o temor começa a gerar no seu coração e você começa a perceber que agora está sendo crente de verdade. Amém, irmão? Porque a coisa pior para um crente é ele ser religioso de domingo a domingo, de quinta a quinta, mas não sentir que dentro dele ele é um cristão de verdade. A pior coisa que tem. Aí gera as dúvidas, incertezas, inseguranças. Será mesmo que eu sou? Se Jesus voltar agora, o arrebatamento acontecer, será mesmo que eu subo? Quando Jesus está tomando domínio dentro de nós, a gente não tem dúvida. Amém, irmãos? Aí o capeta pode buzinar, alguém pode criticar e falar, você continua firme, no lugar de firmeza, com os pés firmados na rocha. Por quê? Porque você está crucificado com Cristo. Você não vive mais você, mas é Cristo vivendo dentro de você. E o Espírito Santo vai testificando que agora você é filho. Você não é servo apenas. Você não é religioso. Você agora é como Jesus. O mesmo DNA de Jesus está dentro de você. Amém? Quem estava quinta-feira passada aqui? Baixa a mão. Quem ouvindo a palavra, pelo menos tentou colocar em prática, lendo, meditando. Amém? Já sentiu o resultado? Às vezes eu passo 2 horas lendo a Bíblia sem parar. 2 horas, termina um capítulo, outro, atrás do outro, um atrás do outro. Lá no 15º capítulo, 15º capítulo, eu às vezes não estou sentindo nada ainda, mas eu vou perseverando. Daqui a pouco, aí eu começo a sentir que quebrou alguma coisa aqui. E eu começo a entrar dentro da palavra e sentir o poder da palavra invadindo os meus ossos, minha alma. Aí daqui a pouco eu já estou com vontade de orar mais. Aí eu quero ter mais 2 horas depois, porque a palavra de Deus dá força para buscar Deus. Porque quando eu leio a Bíblia é Deus me chamando. Mas aí depois que eu sou chamado por Deus, o próprio Deus me dá capacidade para responder o chamado. E como é que eu respondo o chamado? Diga comigo, orando. Diga, orando. E nessa noite eu vou falar do poder da oração. Balança quem está do seu lado e diga, o poder da oração. Diga, a oração tem poder. Aleluia. A maneira de você ativar o poder de Deus na sua vida é como? Orando. Aleluia. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 12. Você vai ver o que Deus faz aqui através da oração. Atos capítulo 12. Eu vou começar lendo. E ninguém no data show aí para ajudar? Vou começar lendo do versículo 1 em diante. Me acompanha aí. Quem ligou a sua Bíblia já? Ou abriu? Hoje a gente liga a Bíblia, né? Vamos lá. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a quem? A quem? Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Mas havia oração incessante a Deus
por parte da igreja a favor dele, a favor de Pedro. Diga comigo, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quem é que estava orando? Quem é que estava orando? Hoje tu vai orar. Balança quem está do seu lado. Hoje tu não vai fazer voz de gato miado não. Hoje tu vai orar. Diga, hoje tu vai orar aqui. Hoje nós vamos fazer clamor forte. Vai estrondar esse lugar aqui. Eu posso ouvir amém? Quem está disposto a orar mesmo de verdade? Se você nunca orou na tua vida, hoje você vai rasgar o teu coração, tua garganta, e Deus vai escutar a tua oração. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, a favor do Pedrão. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo. Sobreveio o quê? Sobreveio o quê? Se prepara. O anjão do Senhor vai agir hoje. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, tocando ele o quem? Tocando ele o quê? O lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Diga comigo, então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo navegaram por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. Versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Estavam congregadas fazendo o quê? Estavam congregadas não, irmão, assim para a gente escutar mesmo. Estavam congregadas eita, se fosse direto assim, irmão, vou dizer, vocês tinham um pastor pentecostal aqui de cima, viu? Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhes disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Se preocupa não, menina, fica tranquila, não é Pedro não, é o seu anjo. É o seu quê? É o seu quê? Anjo. Entretanto Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo retirou-se para outro lugar. A palavra do Senhor. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Isso é um texto tremendo quando você lê, meditando ali, parando, tentando entrar no texto e vivenciar esse momento com Pedro.
você vai começar a perceber o quanto foi tremenda esta experiência que a igreja teve naquele tempo. Foi uma experiência espetacular, uma experiência gloriosa, uma experiência de libertação, uma experiência com o sobrenatural de Deus, uma experiência de medo, de insegurança, de incertezas, medo de Herodes. Tiago já havia sido decapitado, Pedro sabia que iria morrer, porque o Herodes, que não poupou Tiago, com certeza não iria poupar a Pedro, ainda mais que ele sabia que a morte de Tiago tinha trazido grande alegria para o povo, que era um povo que era contra o cristianismo. Então ele estava decidido a decapitar Pedro também. Então Pedro estava nesse ambiente de insegurança, de medo, de maneira que quando ele teve a experiência, ele pensava que era uma visão ou um sonho. Isso não pode ser verdade, é bom demais para ser verdade. Até que o anjo se aparta dele e ele cai na real. E o povo que estava orando, o milagre foi tão grande, tão tremendo, que quando a menina diz: Pedro está aqui, e o povo estava orando por quem? O povo estava orando por quem, igreja? Por Pedro. Mas quando a menina diz: Pedro está aqui, o povo não acreditou. Tal era o milagre. Eu vou dizer uma coisa para você: o segredo não é apenas acreditar nas coisas, o segredo é mais do que tudo orar. Porque quando você ora, Deus começa a fazer coisas que nem você acredita. Não, você não entendeu. É importante ter fé, mas é claro que é importante ter fé. Mas eu vou dizer uma coisa para você: até que a fé chegue, continue orando, porque muitas vezes orar é mais importante do que acreditar. Amém? Aleluia. No tempo onde a igreja não podia contar com projetos de lei que pudessem protegê-la de ameaças externas, como hoje, ela precisa cair na real. Ela precisava cair em si, a igreja primitiva, e reconhecer a sua total dependência de Deus. Naquele tempo não tinha um grande homem, um governador, um político, não tinha projetos de lei, nada que pudesse proteger a igreja de qualquer ameaça. Hoje tudo aquilo que os intencionam fazer contra os evangélicos no Brasil, nós temos os deputados, nós temos homens de Deus e homens de bem que estão lá tentando barrar os projetos que venham aniquilar as famílias ou que venham derrubar a moral da igreja. Mas naquele tempo não. Naquele tempo a igreja precisava acreditar apenas em Deus. E olha que ela aprendeu. A igreja naquele tempo ela entendeu que em Deus estava o refúgio dela. E ela se refugiava em Deus fazendo o quê? Orando. A igreja primitiva era uma igreja que vivia em oração. Os cristãos primitivos oravam de manhã, de tarde e de noite. Eles entenderam o que Deus fala, o que o salmista fala em Salmos 46. Salmos 46 diz: Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Eles entenderam que diante das ameaças de Herodes, só havia uma maneira de eles se livrarem. Era como? Orando. Balança quem está no seu lado, dá um grito assim no pé do ouvido, diga: orando. Aleluia. Você nessa noite tem que sair daqui um homem e uma mulher de oração, em nome de Jesus. O diabo já está começando a ficar com medo de você. A Bíblia diz, Deus demonstrando o que Ele quer para cada um de nós, em Jeremias capítulo 29, versículo 11: eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz. Eu tenho paz para vocês, eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho vida para vocês, né? Eu tenho alegria para vocês, eu tenho amor para vocês, eu tenho harmonia para vocês, eu tenho tudo de bom para vocês. Isso é o que Deus tem para nós. Eu posso ouvir amém? Para vos dar o fim que vocês esperam, o fim que vocês desejam, o fim que vocês necessitam. Mas então vocês me buscarão, passarão a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E eu, diz Deus, serei achado de vós, diz o Senhor. Em Isaías, o profeta vai dizer: buscai ao Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Lá em Provérbios é falado da sabedoria, e Jesus é a sabedoria personificada, amém? Diz assim: aqueles que eu amo, os que me amam,
É Jesus falando: e os que cedo me buscam, me encontrarão. Deus incentiva o seu povo em toda a Bíblia Sagrada a orar, a buscar, a ter uma vida de busca. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus nos deu muitas coisas nessa terra para alimentar o nosso físico, para alimentar o nosso estômago, a nossa necessidade natural, os nossos instintos. Mas só existe uma coisa que pode alimentar o nosso espírito, e o nome dessa coisa é Deus. Eu posso ouvir amém? Jesus falou assim, ó: se vocês quiserem saciar a sede de vocês do Espírito, tem que vir a mim e beber. E se vocês quiserem pão para sustentar o Espírito de vocês, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não existe uma maneira de você se fortalecer espiritualmente a não ser buscando o próprio Deus. Nós não podemos ser um povo religioso que se satisfaz em ir para a igreja. O culto foi maravilhoso, que louvor bonito, que apresentação bonita. E aí, você buscou Deus? Você encontrou Deus? Não, então voltou vazio para tua casa, e tua vida religiosa vai acabar de te matar. Precisamos ser um povo desesperado por Deus, um povo que quando olha para Deus, não olha como se fosse para uma coisa, mas olha para uma fonte de vida, fonte de sustentação. Ou eu bebo de Deus, ou eu como de Deus, ou me alimento de Deus, ou eu morro, porque não há vida fora dele. Jesus foi o único que pode dizer: eu vos darei vida, e vida com abundância. Tem gente morrendo espiritualmente, tem gente fraquinho espiritualmente, sabe por quê? Porque não se alimenta de Jesus. Se alimenta de religião, de informações que deixam tua mente... que frase bonita o pastor falou: se ela não tiver uma unção para tocar o teu espírito, você vai continuar morrendo de fome. Então, nesse texto de Atos, eu gostaria de tirar 2 pontos para abençoar a nossa vida nessa noite. Ainda dá tempo de pregar? Deixa eu ver aqui. Tá cedo ainda. E nós vamos fazer 20 minutos de oração aqui. Então vai dar tempo de fazer 20 minutos de oração e vamos terminar 8h30 em ponto, porque nós estamos em avivamento, amém? Tá certo o relógio? 7h20. Vamos lá. Número 1. Quando o crente ora, Deus movimenta seus anjos. Diga comigo: quando o crente ora, Deus movimenta os seus anjos. Pega aí. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem um monte de anjos que Deus já designou para você e estão tudo obesos. Se pudesse, fazer aqui uma comparação com você, alguém que tivesse as mesmas dificuldades físicas que nós. Crente que não ora, o anjo dele não trabalha. Mas crente que ora, anjo sua. Anjo cumpre aquilo que ele veio cumprir. Em nome de Jesus, o ano de 2018 vai ser um ano em que você vai orar como nunca. E eu profetizo que esse ano é o ano em que você vai até ver anjos se movendo em teu favor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Diga comigo: crente que ora, Deus movimenta os anjos. Quando Pedro estava lá, e é claro que Pedro era um homem de oração, Pedro não estava ali à toa, é claro, ele sabia que ia morrer. Se você soubesse que de manhã cedo você iria para a guilhotina, será que você pelo menos dormiria? Eu não dormiria. Eu oraria a noite inteira. E eu oraria por 2 coisas. Uma, para Deus me soltar. A outra seria, se Ele não me soltasse, que eu estivesse pronto para morrer. Então, se você está diante da morte e sabe que vai morrer, eu duvido que você não ore. Tem uma piada, diz que um avião estava caindo, um monte de gente dentro, e tinha um pastor de uma igreja, dessas igrejas que pede dinheiro, neopentecostais. E quando o anjo estava caindo, que todo mundo percebeu que ia morrer mesmo, uma aeromoça disse: gente, nós vamos morrer, não vai ter jeito, tem um pastor aqui dentro, então vamos dar a ele a oportunidade
de fazer aquilo que ele mais gosta de fazer. Aí todo mundo se preparou. Aí ele pegou um chapéuzinho que tem do lado. Gente, uma ofertinha aqui, uma oferta aqui, uma oferta. Quem dá 100, quem dá 200, quem dá 1000. Todo mundo esperava que ele orasse. Acredita-se que a coisa que o pastor mais gosta de fazer é orar, ler a Bíblia, essas coisas, não é? E tem que ser. Não só o pastor, todo crente que se preze tem que gostar de orar e de ler a Bíblia. Amém? Olha para quem está do seu lado. Se você não gosta de orar, você não gosta de Deus. Essa é a verdade. Se você tem um amigo e gosta muito dele, você gosta de conversar com ele. Rapaz, tem um amigo que eu não posso ver, todo dia eu tenho que ver ele, mas eu só vejo, eu não converso com ele não. Eu não tenho conversa com ele, mas eu gosto dele. Não existe isso. Então quando você gosta de alguém, quando você ama alguém, você tem prazer em conversar e se comunicar. Assim deve ser com Deus. E Pedro, sem sombra de dúvidas, ele estava ali orando em espírito. Mas além dele estava a igreja orando por ele. A igreja estava intercedendo. E a igreja dizia: Senhor, já perdemos um apóstolo, já perdemos um grande homem. Nós temos as nações inteiras para conquistar. O Senhor não vai deixar aniquilar os homens. O Senhor não vai deixar que os homens se acabem. O Senhor vai deixar Pedro morrer. Não deixa Pedro morrer. Socorre Pedro, faz um milagre acontecer. Muda o coração de Herodes. Deus, faz um milagre. E a igreja orando: Senhor, tem misericórdia. Nós não podemos ficar sem Pedrão. Ele é o valente da turma. Ele é o cara que põe para frente. Ele é o cara, Senhor, não deixa Pedro morrer. E o Senhor não deixou Pedro morrer. Deus mandou um anjo. E o anjão era bonito. Chega a brilhar. Quando entrou, disse que iluminou tudo, clareou tudo. Em nome de Jesus, eu profetizo que muitos membros da IAC nesse ano vão estar tranquilos, orando em espírito, quase que dormindo, e vão ver o clarão de Deus no quarto. Deus vai agir. Ele vai mostrar que Ele está perto de você. Aleluia. O ministério dos anjos é lutar em favor do povo de Deus. Em Salmos 34, eu queria que você, se puder abrir a Bíblia, vamos lá para Salmos 34, no versículo 4 em diante. Quem encontrou diz amém. Eu vou lendo aqui para não demorar. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu. Quem gosta de orar diz amém. Isso aqui é clamor, meu filho. Isso aqui é aquele momento quando você não basta mais aquela oraçãozinha convencional. Deus, muito obrigado. Eu sei que o Senhor cuida de todas as coisas. Eu sei que o Senhor está no controle. Amém. Não, é o momento do clamor. É o momento em que você chega para Deus e diz: Senhor, eu não posso continuar com esse problema. Não dá para avançar um passo. Eu preciso de Ti. E clama: Deus, sacude a minha vida, Deus. Entra em meu favor. Aleluia. É o clamor, é quando você dá todo o pulmão, dá o coração, dá a mente, dá os poros, dá o suor, quebra a cadeira que está perto, mas faça Deus parar. O salmista diz que ele clamou e Deus ouviu. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu. Tem gente que está numa aflição terrível. E a aflição está tão terrível que ao invés de ele se levantar e começar a ir contra o que está acontecendo, não. Ele está tão aflito que ele só quer curtir a sua aflição. Alguém me ajuda. Na aflição, o homem e a mulher de Deus brada. Não adianta você chegar e dizer: Pastor, olha a lista de problemas. Por quantos desses você já orou? Não, eu não consigo nem orar. Vai morrer. Deus, a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de temor, de medo. Nos deu espírito de fortaleza e ousadia. Quanto maior a aflição, maior o meu clamor. Eu até desconfio desse tipo de gente que diz que não consegue orar, que não consegue clamar porque está assim. Eu até desconfio se crer mesmo.
Porque com o cego de Jericó estava na pior situação que alguém pudesse estar. Ele clamou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mandaram o cara: cala a boca, velho, ele não vai te ouvir. Aí ele gritava mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, ouviu e curou. Eu vou dizer uma coisa para você: Jesus está se movimentando no mundo inteiro. A terra está sendo chacoalhada por avivamento. Eu não sei se você pesquisa alguma coisa sobre isso. Jesus está chacoalhando a terra. Ele está se movendo. Ele está curando pessoas em vários lugares. Ele está batizando pessoas com o Espírito Santo. Ele está salvando multidões. Se você não fizer como o cego de Jericó, ele vai passar, vai continuar curando e você fica na mão. Tinha muitos outros cegos junto com ele. Só ele foi curado. Por quê? Porque só ele clamou. Deus deve ter alguma coisa com fulano, com Beltrano. Mas faz 20 anos que eu estou na igreja. Eu fico procurando um testemunho para contar e não tenho. Mas também tu não ora. Você fica dependendo: eu oro. Que oração? Eu vou dizer uma coisa para você: tem níveis de oração. Se você está orando e não está acontecendo, sobe o nível. Clamor. Clamor, meu filho. Gritar para Deus. O mundo vai continuar criticando a igreja. E por causa da crítica do mundo, sabe o que tem acontecido? A igreja tem calado. O mundo critica: esses crentes faz zoada demais, esses crentes gritam, esses crentes oram alto, não precisa. Aí os crentes começam preocupados com quem já está indo para o inferno, com quem não conhece Deus. Aí ele preocupado com a reputação. Aí começa a definhar, esfria e às vezes até desvia do evangelho, porque não tem mais força para buscar Deus. Enquanto o mundo critica você, enquanto o mundo manda a gente calar, vamos fazer como o cego de Jericó e como Davi. Eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Porque no final das contas, o que vai contar é se Deus te ouviu ou não. E eu vou dizer uma coisa para você: só grita, só clama, só levanta clamor para Deus quem crê. Quem não clama em alta voz, quem não realmente coloca a sua vida em clamor para Deus, é porque não crê que Deus é capaz de ouvir. Então, se eu vou fazer algo que eu não vou ter resultado, para que eu trabalho? É assim que as pessoas pensam. Porque se eu tenho certeza, se eu colocar o meu pulmão em fé diante de Deus, Deus vai me ouvir. Meu amigo, eu vou clamar. Se o cego de Jericó não tivesse certeza que Jesus iria parar e ouvi-lo, ele não teria gritado. Estaria cego até hoje, provavelmente no inferno. Porque ele passou a seguir Jesus depois que foi curado. Depois que ele foi curado, a Bíblia diz que ele seguiu o Senhor de maneira gostosa. Então clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Na tua aflição, não reclame com o teu patrão. Na tua aflição, não fique passando a tua vida, o teu problema, para os teus amigos, para as pessoas que não podem te ajudar. Na tua aflição, clame a Deus. Amém? Aí o versículo 7 diz o quê? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia! Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Quem se refugiar em Deus, como fez a igreja primitiva, Deus vai movimentar os seus anjos. Diga comigo: o crente que ora, coloca os anjos em movimento. Aleluia! O ministério dos anjos, irmãos, é trabalhar em favor do povo de Deus. Se você for para Hebreus capítulo 1, corre para Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Meu Deus, cadê Hebreus? Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14. Presta atenção, eu estou falando que quando o crente ora, Deus movimenta os anjos. Então eu estou te mostrando na Bíblia o que Deus faz por meio de anjos. Certo? Ok? Amém? Não fazemos culto para anjos. Não glorificamos a anjos, nem nos curvamos diante deles. Nós entendemos qual o papel deles. Glorificamos a Deus e sabemos, temos certeza, que Deus usa anjos para atender as nossas orações. Amém? Capítulo 1 de Hebreus, versículo 13 e 14. Ora, a qual dos anjos jamais disse:
Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não são todos eles quem? Diga anjos. Diga anjos. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Quem vai herdar a salvação aqui diz amém. Quem é salvo aqui grite aleluia. Então, meu irmão, você precisa aceitar que os anjos têm que trabalhar em teu favor, para te guardar, para te salvar, para te proteger, para fazer coisas tremendas em teu favor. Mateus capítulo 18. Mateus 18. Versículo 10. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, falando dos discípulos crentes, porque eu vos afirmo que os seus anjos, o quê? Os seus o quê, irmãos? Oh, gente, tão pequenininho nós somos tão insignificantes, ainda temos anjos. O anjo da guarda, que o Espiritismo ensina, que a macumbaria ensina, é anjo caído, é anjo do diabo. Mas todo crente salvo, a Bíblia está dizendo aqui que ele tem anjos. Os seus anjos. Quando Pedro cortou a orelha de Malco para proteger Jesus, o que Jesus falou? Pedro, por que você está fazendo isso? Aquele que ferir com a espada será ferido. Ou você não acha que se eu quisesse, se o meu reino fosse desse mundo, eu não pediria, o Pai me mandaria miríades de anjos para agir em meu favor? Você sabe o que é miríades de anjos? Dezenas de milhares. Diga comigo, dezenas de milhares. Maior do que a população. Deus pode mandar uma miríade a teu favor, dependendo do que ele vai fazer na sua vida, maior do que a população do Dirceu ou de Teresina inteira. São dezenas de milhares. E pelo amor de Deus, anime tua cara, anime tua face, porque eu estou falando de coisas tremendas, sobrenaturais. Se você ficar com essa cara de incredulidade aqui, em nome de Jesus, eu vou pedir, meu Deus, manda outros crentes para cá, os crentes mesmo que crê. Comece a crer, ajuda o teu pastor, porque eu estou crendo nisso piamente, irmão, eu estou crendo que enquanto eu estou andando, os anjos estão comigo, as coisas estão acontecendo, bora crer! Eu não preciso amaldiçoar ninguém, não preciso estar me defendendo não. Aqueles que se levantarem contra mim, os anjos vão ter trabalho. A Bíblia diz, ai daqueles que escandalizaram contra um pequenino, porque os seus anjos estão vendo a face de seu Pai, de Deus, todo dia. Sabe o que acontece? Os anjos que estão com você, todos os dias estão na face do Pai, dizendo, Pai, ele está passando por esse problema, Pai, ele está passando por essa dificuldade, ó teu filhinho lá, aquele que tu salvaste, está lá passando por dificuldade, e Deus liberando a ordem, vai lá, age em favor dele, começa a proteger, começa a derrubar aqueles demônios, começa a derrubar aquelas barreiras, começa a resolver o problema dele. Se você estiver andando por aí e começar a se arrepiar, eu vou te dizer, não é demônio, a não ser que você esteja xingando por aí ou fazendo coisa errada. Se você está em oração, falando em línguas, e você começar a se sentir arrepiado, sentir que alguma coisa está gerando uma redoma de proteção na sua vida, são os anjos do Senhor que acampam ao redor daqueles que o temem. A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele anda ao derredor porque ao redor ele não pode andar. Porque a Bíblia diz que ao redor dos cristãos, do povo de Deus, estão os anjos. Creia nisso, irmão. Porque a nossa falta de fé, a nossa incredulidade enfraquece a ação dos anjos na nossa vida. Porque tudo o que acontece no reino de Deus acontece por fé. Diga comigo, por fé. Aleluia. Eu quero te lembrar de algumas pessoas que experimentaram a ação dos anjos em suas vidas. Daniel capítulo 10, versículo 12. A Bíblia diz que Daniel recebeu uma palavra de Deus. E ele não entendeu direito aquela palavra, ele começou a buscar revelação. Deus, o que é que você está falando em relação a essa palavra? Ele passou 3 semanas orando, 21 dias orando. E no dado momento, nesse tempo de oração, ele estava de joelho orando. Quando a Bíblia diz que o anjo veio brilhando como o sol do meio-dia até Daniel e diz, Daniel, muito amado do Senhor, você é muito amado de Deus, Daniel. E desde o primeiro dia que você colocou no coração de orar e de buscar a revelação, o Deus que te ouviu
já mandou a resposta. A questão é que a gente ficou com batalha aqui. O príncipe da Pérsia, da Grécia, lutaram contra nós. Quem vinha trazendo a resposta da oração? O anjo, que teve resistência no meio do caminho. E eu chamei o arcanjo Miguel, que me ajudou a batalhar, e por isso eu cheguei aqui até você. Se você ler depois com atenção, você vai ver que é nessa experiência que Daniel cai como morto, perde as forças. E igualzinho quando algumas pessoas a gente ministra, elas caem sem força. Vai levantar, elas estão sem força. A presença de Deus que toca você e você fica sem força. E o anjo teve que pegar Daniel. Daniel estava caído como morto. Aí o anjo pegou ele assim, irmãos. Pegou pela cintura e levantou ele. Quando levantou ele, ele ficou assim, ó, de quatro. Sem forças. Depois o anjo pega pela mão e o levanta e o fortalece. Ele disse, como é que eu vou falar contigo se você roubou minhas forças? Matou as minhas forças. Em nome de Jesus, quando você estiver orando naquele momento e de repente começar a sentir que o seu corpo vai perdendo as forças, algo começa a pesar sobre você, é a presença do Senhor. Pode ser por meio de anjos. Jacó foi tocado na coxa pelo anjo do Senhor. E o anjo veio e trouxe a resposta a Daniel. Deus não poderia ter falado com Daniel? Ele não mandou uma palavra para o coração dele? Por que Deus não revelou para Daniel? Mandou um anjo. Porque Deus trabalha como Ele quer. Aceite. Amém? Aceite. Eu quero te lembrar também de Ismael. Em Gênesis, capítulo 21, versículo 17. Quando Abraão manda Agar embora com o filho mais velho, Ismael. Chegaram no certo caminho e acabou a água da botija. E aí Agar pega Ismael, coloca, ele era um adolescente, coloca numa distância de 50 metros. E disse, eu vou deixar ele lá, para ele morrer, eu não escutar o gemido dele, porque não tinha mais água para beber. E o anjo do Senhor vem e aparece para ela nos céus, dizendo assim, Agar, Deus ouviu o clamor do menino. E quando Deus ouve, Deus faz o quê? Manda anjos. Tem gente que sente pouca presença de Deus, sabe por quê? Porque ora pouco. Quem ora mais, sente mais. Eu passei a tarde todinha orando. Eu estou sentindo aqui, chega, está arrepiando aqui. A presença de Deus é forte. Está cheio de anjos esse altar. Se sentir, pega. Aleluia. Aleluia. Deus responde a oração mandando anjos. Um anjo do Senhor guiava o ministério de Moisés. Quando Moisés pega quase 1 milhão de pessoas do Egito e leva para o Mar Vermelho. Por que ele vai para aquele local do Mar Vermelho? Porque a Bíblia diz que tinha um anjo na frente conduzindo. Quando chegou no Mar Vermelho, o anjo que estava na frente voltou, ficou atrás e colocou uma coluna de fogo e de fumaça, que protegeu, que dividiu o povo de Israel com os soldados do Egito. Com detalhe, o anjo fez brilhar essa parte do fogo para clarear a noite inteira do povo de Israel, e fez escurecer essa outra parte para o povo do Egito, os soldados ficarem no escuro de meter o dedo no olho. Não viu nada, aquela escuridão. Eu vou dizer uma coisa para você, aonde tem anjo trabalhando, o trabalho é perfeito. Posso ouvir amém? Aleluia. Aleluia. Deus trabalha com os anjos, irmãos. Deus tem anjos para trabalhar em favor da sua vida. E você não deve ordenar anjo fazer nada, mas você pode pedir ao Senhor que ordene os anjos em teu favor. Aleluia. E Ele faz, porque é bíblico. Cornélio, essa história eu quero ler com você. Atos capítulo 10. A história de Cornélio. Olha a experiência que esse homem, que não era nem crente ainda, era um religioso apenas, ele vai ser crente a partir dessa experiência. Mas olha a experiência que ele tem com o anjo do Senhor. Capítulo 10 de Atos. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Preste atenção o que acontece com a pessoa que ora. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9, 3 horas da tarde, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse, ele estava orando e ele viu o anjo de Deus, e o anjo disse, Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor?
E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Por que Cornélio teve uma experiência com o anjo? É porque ele orou muito, irmão. Quando ele orou tanto, ele orava tanto, que Deus não tocou os sentidos de Cornélio. Deus não começou a usar, sabe, coisas por tabelas. Você já teve essa experiência? Parece que Deus está fazendo coisa. Aí a gente vai vendo o quebra-cabeça vai acontecendo. Ó, se aconteceu isso, ó, aqui são sinais. São sinais que Deus vai dando para te dirigir a alguma coisa. Quem já experimentou isso? Já experimentei várias vezes. No caso de Cornélio, ele orava tanto que Deus não usou uma pessoa para dar notícia que tinha um homem que falava a respeito de Jesus. Não, ele mandou foi um anjo, para Cornélio não perder tempo e mandar mesmo buscar esse homem. E enquanto Deus estava trabalhando com Cornélio, usando o anjo, Deus estava falando diretamente ao coração de Pedro. Deu a ele uma experiência de ver os lençóis caindo, porque Pedro não ia pregar para os gentios, naquele tempo só pregava para os judeus. Viu um lençol caindo e Deus falou assim: ó, come tudo que tem aí. De maneira nenhuma, Senhor, eu não vou comer coisa impura. Na lei, eles aprenderam que não podia comer aqueles animais. E Deus falou assim: ó, não considere impuro aquilo que Deus purificou. E ele entendeu que era Deus abrindo a oportunidade para os gentios que não eram judeus. Quando os homens, Cornélio mandou chamar, e o anjo falou assim: busca um homem chamado Pedro, lá na casa do curtidor Simão, ele vai falar para você a respeito das palavras da vida. Quando Cornélio mandou chamar, que os soldados, que os servos chegaram lá para chamar Pedro, Pedro já sabia do que se tratava. O que estão fazendo aqui? Ó, um homem chamado Cornélio teve essa experiência, mandou te chamar. Ele foi. Quando ele chegou lá, ele disse: olha, Deus me deixou claro que vocês, os gentios, agora podem ouvir o evangelho, porque Deus não considera impuro aquilo que ele mesmo purificou. Então, o que aconteceu? Cornélio conta a experiência que teve com o anjo. E quando ele conta a experiência que teve com o anjo, Pedro vai dizer assim: agora reconheça de verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele é acessível a todos aqueles que em toda parte do mundo é temente a Ele. E ele começou a contar a história de Jesus, a respeito da palavra da vida. No versículo 44, diz que Pedro ainda estava falando, quando o Espírito Santo desceu sobre todos eles. E eles começaram a falar em línguas e profetizar, e logo em seguida foram batizados nas águas. Ou seja, uma experiência que um homem teve com o anjo do Senhor causou todo esse rebuliço que Deus pôde fazer, o sobrenatural. Eu vou dizer uma coisa para você: não fique medindo o que você vai receber da parte de Deus. Receba tudo, receba os anjos, receba o poder do Espírito Santo, receba os dons, receba os milagres, receba tudo que Deus tem para você, porque quanto mais você se abrir e crer naquilo que Deus tem para você, maior será o sobrenatural dele. Amém? Um homem que começa a ter uma experiência com um anjo que brilhou diante dele, não era para menos. Quando ouviram sobre Jesus, receberam o Espírito Santo. Por quê? Por quê? Por causa do coração, irmão. Coração aberto, coração preparado, coração cheio de expectativa. Passou 4 dias para Pedro chegar lá. Imagina o coração de Cornélio: meu Deus, o que é que esse homem vai me falar? O que esse homem tem para me falar é muito importante. Um anjo veio aqui mandar chamar esse homem, é importante demais. E o coração dele preparado, a expectativa foi crescendo. Quando o homem estava ainda pregando, o Espírito Santo desceu. Por quê? Por causa do coração do povo. Diga para quem está do seu lado: o nível da crença e expectativa faz a diferença. Pare de vir na igreja para observar, para ficar... O culto hoje não foi bom, a palavra hoje eu acho que as músicas. Para com isso, irmão. Cresça em expectativa para você ter um encontro com Deus neste lugar. Quando você entra para aquela porta, saiba que neste lugar tem um sobrenatural. Deus vai te tocar. Por que ele toca alguns e outros ficam só olhando? Meu Deus, o que é isso? Por quê? Cornélio não era nem crente, recebeu o Espírito Santo na hora. Tem crente 20 anos na igreja que não sente uma gota do Espírito Santo no coração. Avalie, trabalhe seu espírito, sua fé, sua expectativa, sua crença. Mergulhe. Se você decidiu ser crente, então seja crente total. Não seja crente só naquilo que você gosta, não. Seja crente em toda a palavra de Deus. Creia em tudo que Deus tem para você. Tomé, por pouco ele não correu o risco de sair do meio dos 12. Jesus chega para os homens
para os 10 discípulos. Todos eles veem Jesus, experimentam a paz, Jesus sopra sobre eles, eles recebem o Espírito Santo, aí vão lá para Tomé. Tomé, o Senhor ressuscitou, já aconteceu tudo isso. Se eu não ver a mão furada e eu não ver o peito dele, eu não creio. Miserável. Passou 3 anos e meio com Jesus, viu Jesus ressuscitar morto, mas não acreditou que Jesus poderia ser ressuscitado. Quando Jesus chega, Pai seja convosco, ele nem conversa com os, vai logo em Tomé. Olha aqui, Tomé, põe a mão. Aí a gente pensa assim que Jesus estava edificando a fé de Tomé. Jesus estava dando uma bronca nele. Olha aqui, seu incrédulo, põe a mão. Deus meu e Rei meu. Porque você viu, você creu. Mais bem-aventurado o pastor Zezinho, mais bem-aventurada a Maria Remédio, mais bem-aventurada a Aline. Muitos crentes, 50 anos na igreja, não tem uma mísera experiência com o poder de Deus. Cornélio nem crente era ainda. Misericórdia de uma boa parte do coração de cristãos do século 21. Misericórdia. Misericórdia. O mundo tem substituído Deus no coração de muita gente. E as pessoas só enxergam a placa da igreja. Elas enxergam apenas pessoas. Elas não enxergam Deus. Estão tapadas, com os olhos vendados, não conseguem ver o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque estão no mundo, estão no pecado. O seu Deus é o ventre, o seu Deus é o dinheiro, o seu Deus é o entretenimento, o seu Deus é as coisas que você gosta. Cristão do século 21, tudo com dificuldade de se submeter ao governo do Espírito Santo. Por quê? Porque não escuta o Espírito Santo, não sente o Espírito Santo, lê a Bíblia como se lesse uma revista. E aí, por que não ora? Claro que não ora. Quem vai orar desse jeito? Só ora quem crê, quem está experimentando, quem consegue enxergar que Deus é Deus. O Deus para você é o quê? A placa da igreja? A religião? Ou é alguém com quem você pode tocar? A quem você pode tocar? Com quem você pode ter um relacionamento? Com quem você pode ter comunhão? Quem é Deus para você? A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Ele virá sobre nós como chuva serôdia. Eu nunca vi uma chuva cair e ficar no ar. Toda a chuva que desce da nuvem, ela bate na terra, sim ou não? Se a Bíblia diz que Deus vem como chuva, então eu vou ter que sentir essa chuva. Se Ele vem, eu vou ter que sentir. Como é que Deus veio e eu não senti? Se Ele vem como chuva e eu continuo sendo apenas religioso, acreditando apenas no que minha mente pode entender. Não! Eu quero senti-lo, eu quero pegá-lo, eu quero ser transformado por Ele. Eu quero ter experiências loucas que eu jamais teria se eu tivesse normal. Se você entrasse no meu quarto hoje e me visse lá, sozinho, para quem? Meu Deus! Eu rodopio e parece que ele não sai da minha frente. Eu vou rodopiando assim, ó, e parece que ele está aqui na minha frente o tempo todo. Oh, mas é bom! Que coisa melhor não. Faz parte da fé evangélica crer na ação e intervenção dos anjos em favor de todo cristão. Diga comigo, faz parte da fé evangélica crer na ação dos anjos em favor do seu povo. Se você não ora, você não vai ver nada acontecer. Mas se você orar, os anjos vão se movimentar em teu favor. Antes do pastor te ajudar, antes de um líder te ajudar, antes de qualquer pessoa te ajudar, garanta-se. Busque a garantia de que os anjos estão agindo. Só tem uma maneira de você saber que eles estão agindo: orar. Você não ora, não tem expectativa. Você já teve essa experiência? Quando eu não estou orando, parece que o mundo para. Parece que nada se movimenta mais, parece que está tudo parado. Quando eu começo a orar, parece que o reino espiritual começa a andar também. Eu paro de orar, as coisas amarram, fica tudo amarrado. Principalmente aqui dentro. Quando eu volto a orar, as coisas se movimentam. João Wesley dizia: os céus nada fazem a não ser responder a oração dos cristãos. Os céus nada fazem
sem a intercessão dos cristãos. Quer que o céu se movimente a seu favor? Amém? Investe tempo em oração. Se você ajoelha no seu quarto, dá 10 minutos, parece que deu uma hora. A tua casa quer levantar, quer sair, fique lá, diga para ela: o meu Deus é Jesus e eu vou dar a ele o que ele merece. Dá uma hora pelo menos. O mínimo de uma hora. Jesus falou para os discípulos: não podeis vigiar comigo nem uma hora, deixando claro que a hora é o mínimo. Irmãos, a hora é o mínimo. O mínimo para quê? Para você se conscientizar de que agora começou a orar de verdade. Porque uma hora de oração é só peleja. Me perdoa, coloca aqui dentro de ti aquela distração, aquela peleja. Depois de uma hora é que você começa a realmente relaxar e se sentir diante de Deus. Então uma hora é o mínimo. Você sai pelo menos com aquela sensação de que falou com Deus. É o mínimo de uma hora. Para você apresentar seus problemas, apresentar seus sonhos, apresentar tudo para Deus. Ainda tem aquele tempo de adorar, dizer santo, 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 és maravilhoso, ainda que você esteja fingindo, mas isso vai fazer com que a sua realidade seja mudada e se converta naquilo que você está propondo na sua alma. Daqui a pouco você está dizendo santo, 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 glória ao teu nome, não apenas com falácia, mas porque está saindo agora do coração. Quando eu não estou me exercitando, eu dou uma carreirinha, eu subo as escadas lá de casa. Mas quando eu começo a me exercitar, daqui a pouco eu acho gostoso. Eu começo a sentir que eu estou mais disposto, consigo estar mais leve, mais tranquilo. Quem não ora, vai fazer aquela oração de última hora, aquela oração de urgência, e quando termina, mas eu orei 15 minutos, o dia inteiro. Quem está exercitado passa 3 horas com Deus. E quando tem que sair, ainda queria pelo menos mais uma hora com o Senhor. Exercite a vida de oração com Deus. Policarpo, bispo Policarpo de Esmirna, era discípulo do apóstolo João. Quando o imperador mandou chamar ele para decapitá-lo, porque ele era um líder muito forte, e os soldados foram buscar ele. Ele deu almoço para os soldados e pediu uma licença, porque ele iria apresentar a alma dele para Deus. E os caras ficaram lá esperando. E ele passou no quarto dele trancado 2 horas orando, buscando a Deus. Quando ele voltou, veio sereno. Então ele disse: vamos. Quando colocaram ele lá na arena, o imperador disse: nega a Jesus Cristo que eu te solto. Eu não deixo os leões te comer. Ele disse: eu sirvo ao meu Senhor 86 anos, ele nunca me fez mal. Por que eu faria a ele esse grande mal, negando a ele? O imperador ficou tão irado que mandou pegar ele e colocar na fogueira. Diz a história, segundo Eusébio de Cesareia, da mesma Cesareia aqui de Cornélio. Chegou? Capítulo 10, Cornélio de Cesareia. Eusébio de Cesareia foi um escritor que escreveu sobre coisas que Atos não fala. Diz a história que quando acenderam a fogueira, o fogo fez um arco, não queimou. E Policarpo lá cantando um hino, eu não sei porque eu não estava lá na época, né? Não sei cantar. Estava cantando um hino, e um soldado ficou tão irado que atravessou ele com a espada, e o sangue que desceu dele apagou o fogo. Morreu louvando a Jesus. Por quê? Porque era um homem de oração, ele tinha convicção, ele sabia da comunhão que ele tinha com Deus. Vai enfrentar a morte vazio, vai enfrentar a morte na carne, vai enfrentar a morte vivendo essa natureza fumegando que de repente você esteja vivendo. Você vai negar Jesus. As pessoas negam Jesus diante de uma oportunidade de dizer não ao pecado. Uma mentirinha, uma coisinha, elas mentem. Agora imagine se fosse diante de um leão. Lutero orava pelo menos, ele dizia assim: se eu não orar pelo menos 2 horas por dia, temo que Satanás ganhe a luta. Lutero enfrentou Satanás cara a cara na oração, porque ele não estava lutando contra principados de uma cidade. Ele estava lutando contra o próprio império mundial. Estava roubando a consciência das almas da humanidade. Se você crê
Deus tem pouca coisa para você, então ore pouco. Ore uma hora e meia, todo dia. Mas se você crê que Deus tem muito mais, passe noites inteiras orando. Se crê que Deus tem coisas grandes para a tua vida, então aumente o nível de oração e se prepare. Porque para andar com Deus, você tem que estar no mínimo treinado no sobrenatural. E para se treinar no sobrenatural, tem que ser orando, irmão. É orando. É orando. Quando você está orando, as pessoas diminuem. As atrações do mundo diminuem. Quando você está orando, os problemas diminuem. Quando você está orando, você está no meio da multidão e se sente só. Como é que é isso, pastor? Quando você está orando, buscando a Deus, você está no meio do fogo cruzado, está no meio das tentações, da oração, e você se sente só. Você só consegue enxergar Deus perto de você. Você consegue enxergar só você e Deus. Você consegue fazer secreto diante de um barulho da 25 de março. Você é um homem de oração. Mas quando você não ora, você vai lá para o monte e se incomoda com o canto do bem-te-vi. Distraído, não consegue se concentrar em Deus. Por quê? Porque não tem prática. Dá tempo para pregar mais? Vamos ver se nesses próximos 10 minutos eu consigo passar para o segundo ponto. Então, primeiro ponto: quando o crente ora, Deus movimenta os anjos. Quem crê que em 2018 os anjos vão se movimentar em seu favor? Amém? Amém? Deus vai pegar filhos que de repente não estão querendo andar na linha, ou eles vão ver anjos. Eu não sei o quanto há de verdade, mas eu acredito, porque eu creio no sobrenatural. Um grande pregador que pregava o evangelho, o filho foi para as drogas, o filho escandalizava na década de 80, na década de 70, e ele orava pelo filho dele, e o filho dele no meio das drogas, a prostituição. Um dia no quarto, um anjo entrou, desembaiou a espada e olhou para o filho desse pregador e disse: ou você hoje volte-se para a fé do seu pai, ou você acaba a vida aqui agora, você morre aqui agora. O cabra chega, estremeceu, ele voltou na hora. Quem é que quer morrer, principalmente sabendo da realidade? Morrer sem estar com a vida na fé para ir para o inferno. E ele se voltou para Deus. Deus vai pegar pessoas, vai mandar anjos para pegar pessoas no colarinho, tirar do meio dos bares, trazer para perto de você. Deus vai pegar os filhos, Deus vai usar anjos para fazer as coisas acontecerem. Filhos que vão ter sobrenatural com Deus. Eu soube de uma história de uma mulher que orou muito tempo pelo seu marido. E aí, quando ela estava já muito tempo orando, já estava cansada, desacreditada, ela deixou de orar e entregou: Deus, aí eu entrego. E Deus mandou outra profeta de uma outra nação, desceu do aeroporto, foi direto no endereço dela, bateu na porta, e quando ela abriu, o profeta entregou o recado: assim diz o Senhor, o seu marido era o último da fila, era a hora de Deus atender você. Era o último da fila que Deus ia atender, de vários maridos que ele estava respondendo às esposas. Na hora que teu marido iria receber o toque de Deus, você entregou, você desistiu. Então a oração fala de perseverança também. Tem coisas que a gente não recebe, mas a gente deve continuar orando, deve continuar buscando, amém? Não deixe que sua família morra e vá para o inferno. Quando eu oro pela minha família, eu digo: Deus, não permita que nenhum morra sem salvação. Eu proíbo Satanás de degolar algum dos meus familiares. Senhor, dá chance, dá tempo, faça com que eles conheçam o evangelho. Eu não permito, eu proíbo a ação do diabo e peço: Deus, não deixe ninguém morrer sem a salvação. Eu vou dizer uma coisa para você: pode acontecer? Pode. Eu não sou Deus, mas eu escuto família de fulano de tal, de Beltrano, família de pessoas, é só gente sendo ceifada, só gente. Faz 20 anos que eu me converti, nunca morreu uma pessoa da minha família até agora. E em nome de Jesus não vai morrer. Antes de morrer vão se converter. Deus prolonga os anos de vida quando você intercede por alguém. Ore pelo seu marido, ore pelos seus filhos, ore, continue orando. Um grande pregador no Rio de Janeiro, ele era usuário de drogas.
E ele estava vendendo tudo que tinha antes de se converter, da sua casa. E ele maltratava sua mãe, já velhinha, uma mulher de oração. E ele vendia o som, vendia os eletrodomésticos. E a sua mãe não sabia mais o que fazer, mas era uma mulher de oração. E um dia ele chegou, alta madrugada. Quando chegou em casa, ela estava no meio da sala, de joelho. E ele, todo drogado, tocou com o pé e disse: o que você está fazendo aí? De traseiro para cima, orando. Quando tocou nela, ela estava morta. E ele se desesperou, fez o enterro da mãe. E com aquela atitude ele se converteu e passou a ser um dos maiores pregadores da sua época. A mãe não viu em vida ele se convertendo, mas a vida dela foi uma semente para transformar ele num pregador que resgatou milhares de almas para o Senhor. Ainda que seja na última hora, o último fôlego, não pare de orar, porque Deus vai te dar vitória. Amém? Eu quero ver os crentes dessa igreja tudo doido, caçando uma caverna para entrar, para orar mais. Eu quero ver você contando testemunho. Eu orei e Deus fez. Eu estou orando, não fez ainda, mas estou crendo, não vou parar de orar. Contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nós temos que ser como a viúva do juiz Iníquo. Enquanto a bênção não vem, eu estou importunando. Vai acontecer. Jesus falou assim, ó: ouça o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Sabe qual é o estilo de vida e o tempo que Jesus espera que cada escolhido dele ore? Dia e noite. Dia e noite. Quantas vezes você orou nessa semana? Pastor, quinta-feira, oração boa. Agora hoje, pastor, você falou que vai orar, nós vamos orar de novo. É dia e noite, meu filho. Você quer ver Deus se movendo? É dia e noite. Não saia da sua casa sem um tempo de oração. E quando chegar, procure um tempo para agradecer a Deus e orar mais. Daniel orava 3 vezes por dia, 3 vezes por dia. E cada vez, provavelmente era 1 hora de oração que ele fazia para Deus. Então, número 2, quando o crente ora, Deus toca com milagre. Diga comigo: quando o crente ora, Deus toca com milagre. Eu vou me apressar aqui. O versículo 7 do capítulo 12 de Atos, no mesmo texto, diz assim, ó: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, ele chegou assim, eu não sei se foi no ombro, ou se foi na costela. Eita, toque, menino. Tocou do lado de Pedro. E quando a Bíblia diz que ele tocou, o final do versículo diz assim, ó: então as cadeias caíram-lhe das mãos. Quando o crente ora, Deus toca com milagre. Nenhuma cadeia pode resistir o poder do toque de Deus. É por isso que em Isaías Deus fala assim, ó: não temas, tenha medo não, fique comigo. Eu pego na tua mão direita e vou na tua frente. Sou eu que quebro os ferrolhos de ferro e os portões de bronze. Quando Deus toca, as cadeias caem por terra. Quando o anjo tocou, as correntes dissolveram-se, quebraram. Ninguém foi lá, colocou um serrote, não. As correntes quebraram. E quando o anjo diz: vem comigo, a Bíblia diz que o portão abriu automaticamente. Eles iam chegando, o portãozão abriu e eles iam passando sem fazer barulho. Se o portão era daqueles enferrujados que fazia, o anjo deu um jeito de colocar um olhinho da unção para o soldado não acordar. O portão fez assim, ó. Porque o que Deus faz é perfeito. Amém? Deus vai te tocar em 2018. Deus vai te tocar hoje aqui. As cadeias vão começar a cair por terra. Você vai de repente pensar que ainda está com aquele problema. Quando perceber, olha, acabou a vontade de fumar. Aleluia. Acabou a vontade de beber. Aleluia. Meu Deus, eu acabei de passar por essa situação. Em outro tempo eu estava estressado, em outro tempo eu estava quebrando tudo. Há uma calma dentro de mim. Sabe o que é isso? Quando o Senhor toca, as cadeias caem. Deus vai tocar você. Quando Deus me tocou, foi lindo, irmãos. Foi tremendo. O filho único da viúva de Naim, Lucas 7,14.
A Bíblia diz que Jesus estava entrando em Naim, uma multidão atrás dele. Quando ele vai entrando na porta, no portão da cidade, lá vem outra multidão. Uma viúva que tinha um único filho, estava vindo chorando enterrar o filho. Jesus falou: mulher, não chore. Ela disse: como não chora? E os homens caminhando com o esquife, com a paviola, com a maca, com o morto, com o caixão. A Bíblia diz que Jesus segura, pega no esquife. Ele toca no esquife e diz: jovem, levanta-te. E ele levantou, e Jesus pegou e devolveu para ela. Quando Jesus toca, e ele tocou só o esquife, e o homem levantou. O que Jesus tocar, acabou-se. Porque quando o Senhor toca, seja por meio de anjos, por meio de um pastor, por meio da mão poderosa do Espírito Santo, não importa. O que importa é que você vai ser tocado por Deus. Até o morto ressuscita. Quando Deus toca a gente ganha a vida. Você vai sair daqui ungido pelo Espírito Santo, e Deus vai te usar. E você vai dizer: Deus, põe tuas mãos nas minhas, toca a tua cama onde teus filhos dormem, haverá vida lá. Toca a cabeça do teu marido quando ele estiver dormindo, haverá vida. Tem um trabalho, está com dificuldade financeira, toca os umbrais da porta. Deus, a minha mão é a tua, porque eu sou corpo de Cristo, Cristo vive em mim, amém? Põe nos umbrais da porta e declara a prosperidade na tua empresa, na tua casa, na tua geladeira. A dispensa está difícil, põe a mão lá e diz: Deus, toca aqui agora. Porque onde Deus toca, alguma coisa acontece de sobrenatural. O crente que ora, ele experimenta o toque sobrenatural de Deus. Em Mateus 20:34 fala de 2 cegos que clamaram a Jesus dizendo: cura-nos. No versículo diz assim, condoído Jesus, tocou-lhes os olhos. Imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo a Jesus. Tudo que precisamos é de um toque. Tudo que precisamos é de um toque do Senhor. Se você insistir e pedir: Senhor, toca no coração dela, toca no coração dele, toca no coração dos meus filhos. A minha oração pelos meus filhos, quando eu oro, Senhor, captura o coração dos meus filhos. Eu não quero ser um pai estorvo. Eu não quero estar lá com os meus filhos, corrigindo, dizendo que tem que vir para a igreja. Desde quando eu comecei a orar para Deus capturar o coração dos meus filhos, eu comecei a perceber uma inclinação dos meus filhos para Deus, o desejo deles de buscarem a Deus. Nunca vi um filho meu se rebelar dizendo: não quero ir para a igreja. Há um desejo neles de ir. Eu poderia estar mandando eles virem e encontrar resistência neles, mas quem está capturando o coração deles é o próprio Deus. Você não pode mudar ninguém, você não pode transformar ninguém, ninguém muda ninguém, mas você pode fazer a coisa mais sobrenatural, mais nobre que um crente pode fazer na terra: orar. Pede para Deus tocar. Pede para Deus tocar. Ele vai tocar. Ele vai tocar tua esposa, teu esposo, teus filhos. Não brigue com o teu patrão, ore por ele. Deus vai falar por meio dele. Neemias orou pelo rei Artaxerxes, e o próprio rei pergunta a ele: o que você quer, o que você tem? E arrancou dele uma informação, e Deus usou o próprio rei para apoiá-lo na reconstrução do muro de Jerusalém. Ele orou, ele jejuou. Nós batalhamos nas nossas forças, nós lutamos às vezes guerreando, brigando dentro da família. Quando Deus quer entrar em ação, Ele não pode entrar. Por quê? Porque não oramos, nós agimos. Nós devemos orar, irmãos. Devemos acordar. Pedro poderia ter cessado a história dele ali. Pedro poderia não ter feito mais nada para Deus, e a igreja de Jerusalém ter sido cada vez mais prejudicada. Mas a igreja orou por Pedro, e o anjo libertou Pedro. Sabe o que acontece? Depois você lê o resto. Herodes ficou perturbado, corrigiu os soldados que deixaram acontecer, e Herodes saiu e foi passar algum tempo fora
em Jerusalém. Sabe o que isso aconteceu? Sabe o que aconteceu por causa disso? A igreja que estava sofrendo a pressão de Herodes começou a viver um tempo de liberdade. Herodes saiu de cena e o poder de Deus cada vez mais em Jerusalém, e o evangelho sendo pregado e o Senhor alcançando a todos. Uma igreja intercedeu, um anjo libertou Pedro e o rebuliço aconteceu em toda a cidade. Deixa Deus usar os anjos para te abençoar, e deixa Deus te tocar. Mas isso não acontece se você continuar vivendo uma vida religiosa, achando que um culto de domingo vai te sustentar. Você precisa acordar para a realidade. As pessoas que você acha que elas podem te ajudar, podem ser as pessoas que vão te surpreender dizendo não para você. E muitas das vezes é Deus que usa para fazer isso, para jogar você para a dependência dele. Os caminhos que você acha que serão solução para você poderão ser caminhos fechados. Para quê? Para que Deus perceba que você vai para a dependência.